E aí pessoal, vamos para o nosso primeiro contato realmente assim com a linguagem de programação, com o Python. Mas antes de a gente começar, eu preciso falar algumas coisas. Primeiro é que vocês é importante que tenham visto a aula de algoritmo antes. É uma aula de 20 minutos, bem chatinha, confesso, mas só pra, se você nunca teve contato, é importante. Se você já tinha alguma noção, tranquilo também. Pode ver acelerado, qualquer coisa, tá? Beleza, a segunda é que o material que a gente vai utilizar hoje já tá aqui, é o que tá na tela. E eu preciso dar os créditos, né? Que o material é do curso de programação para universitários, a galera do PET que preparou ele, tá? Fiz algumas modificações e tal, mas assim, o grosso foi a galera lá. E eles têm essa aula gravada, né? Com esse conteúdo aqui, com esse material, que deu uma aula de 2 horas, tá? Tá no YouTube, só ir lá e tal, procurar aula dos variáveis de entrada e saída de dados. Vocês vão achar, o pessoal do PET CPU. E, porém, tem muita coisa que eles deram lá nessas 2 horas que eles explicaram muita coisa que eu acho que daria para sintetizar, condensar, dar um foco, um direcionamento a questões, dentre outras, que eles deram, e diminuir esse tempo. É o que eu pretendo fazer. E condensar essas informações. E caso você não entenda alguma parte, você vai lá e pesquisa pra galera e você assiste essa parte exclusivamente que você não entendeu, porque o conteúdo em si vai estar o mesmo, vai aparecer a mesma coisa e tal, mas o que eles dão é uma explicação mais detalhada e um fluxo diferente, entende? E lá também tem mais pessoas, então às vezes tem dois professores dando opiniões sobre o assunto, entende? Enfim, ok. Dito isso, aqui dentro do material, se vocês quiserem olhar, vai ter umas explicações. Eu não vou me atentar exatamente a ler todas, porque não precisa, tá? Eu vou ler essa primeira aqui. Vamos lá. Variáveis. Em matemática, aprendemos o conceito de variável para representar incógnitas em equações do tipo x mais 1 igual a 2, onde devemos determinar o valor de x resolvendo a equação. Em programação, variáveis são utilizadas para dar um nome a uma área da memória do computador, onde armazenamos os dados. Ou seja, a gente dá nome a uma variável, a gente atribui a ele valores, né? E guarda esses valores dentro da memória do computador, óbvio, né? Tudo que acontece dentro da memória do computador. E é guardado com o nome que você vai declarar previamente. E quando você quiser chamar essa variável contendo essas informações que previamente você colocou, você vai utilizar o nome dela, que você atribuiu a ela. Tem algumas regras que você tem que usar, na verdade, que primeiro não pode começar com underline, né? Tem que começar com a letra, de preferência minúsculo, tá? Mas enfim, porque vai diferenciar, ele diferencia. Você segue esse padrão e você que decide. Não pode ter espaço, né? Por isso que eu utilizo underline aqui. E é importante que a variável ela tenha um nome que dê um sentido a ela, né? Ela tem um nome que para você não confundir, você dá um nome de acordo com a função que ela vai prestar dentro do seu código. Então aqui, velocidade, você vai guardar a velocidade, né? O número que corresponde à velocidade, o valor do salário médio e assim sucessivamente. Aí não pode começar com número também, tá? Tem que ser com letra. Beleza, essa parte aí entendeu. Tranquilo. É esse tipo de coisa, que aqui foi rápido. Lá, por exemplo, eles iam demorar um pouquinho mais explicando isso aqui, que eu acho que não tem tanta necessidade, porque é meio claro, né? Dá pra pegar rápido. Beleza, operador de atribuição. A gente utiliza o igual, né? O Python utiliza o igual para atribuir alguma coisa, né? Atribuir algum número real, algum valor de texto, enfim. A gente eu vou falar mais pra frente sobre isso. E aí a gente não lê anos igual a 25, tá? A gente lê anos recebe 25. Ou então 25 é atribuído a anos, uma coisa assim. E aqui a gente pode colocar qualquer número e utiliza a função printar para ver, né, para ver o que é que tem dentro dessa variável, e ela vai sair. Porque eu dei errado aqui, porque eu coloquei um texto e não coloquei as aspas, tá? Se você colocar as aspas aqui agora,
e retirar o número, agora dá certo. E é isso. Ok, aqui tem uma informação rapidinha que se você dá um número se você dá um nome à variável, você coloca qualquer coisa diferente, ela não vai abrir, né? Ela não vai dar certo. Se eu trocar só o B maiúsculo aqui do abacate, que eu atribuí o valor 2 a ele e printar errado aqui, ele vai dar o 2 do print aqui em cima, e quando tentar printar esse aqui de baixo, ele vai dizer que o abacate não está definido, ou seja, eu não defini nenhuma variável chamada abacate com B maiúsculo. Ok, então se liguem nisso. Ok, peraí, deixa eu ver aqui. Tá, variáveis numéricas, foram os exemplos que eu dei aqui em cima, né? Tem o 2 e daqui de cima, mas aqui embaixo a gente tem mais opções, porque 2 ele é um valor inteiro. Então se eu quiser atribuir um valor inteiro a uma variável, eu simplesmente dou um nome a ela, nesse caso aqui o B e o A e o C, e coloco o valor. Não preciso das aspas como é para colocar texto, já tem essa diferença principal. Texto sempre vai vir com aspas, lembrem disso. E aí, quando eu coloco essa variável, quando eu coloco um número inteiro dentro da variável, essa variável ela se torna uma variável de tipo inteira, né? De tipo int, tem essa abreviação. Então, a variável ela tem alguns tipos de formas, né? De tipos de variáveis, e ela é meio que uma metamorfose de acordo com o que está contido dentro dela. Então, se ela está um número inteiro, então ela é uma variável do tipo inteira, tipo int. Se é uma variáveis de ponto flutuante, é uma variável onde recebe números quebrados, números irreais, números pi, enfim, ele recebe maiores tipos de números. E tem as variáveis do tipo lógico, que é aqui, que é quando você atribui valor de verdade ou falso é uma variável. Você coloca verdadeiro ou falso, e você botar aqui, ó, lindo é igual a verdadeiro e feio é igual a falso, printar lindo vai sair true. Aqui não vem textos, né? Isso aqui não é um texto, tá? Isso aqui é uma função, que mais frente vai ver uma funcionalidade disso, que pode fazer total diferença dentro do código, tá? Ok, isso é mais pra frente. A variação do tipo string eu mencionei ela em cima, então até então a gente viu do tipo inteiro, tá? Número inteiro, float, número quebrado, booleana, tipo lógico, que é verdadeiro ou falso, e o tipo string. String é texto, frase, assim, imagine isso para associar. O tipo string é frase, é texto. E para você colocar, você atribuir, dizer ao Python que a variável é tipo string, você precisa usar sempre as aspas. Não pode não usar as aspas, tá? Se eu retirar aqui as aspas e botar aqui igual, ele não vai dar certo, né? Que ele aqui dá uma invalidez de sintaxe. Tem que sempre colocar as aspas. Aspas duplas ou aspas simples. Nesse caso ela funciona, tá? Nos dois ela funciona, tanto que eu botei simples aqui em cima e aqui embaixo tá dupla. Mas o recomendado é que você use aspas duplas, né? Para todos os casos, porque vai ter alguns casos que vai fazer diferença. Mas ele printa aí, ó, você chama variável, ele printa das duas formas. Ok. Concatenação de strings. Para ajudar uma palavra melhor, imagine soma de strings. Acho que é errado falar assim, mas vocês vão entender por quê. Eu chamo a variável A mais B e ela recebe a string AB, maiúsculo. E chamo a variável C, dou esse nome e boto para ela receber C maiúsculo, né? Sempre entre aspas. E crio uma variável chamada resultado e vou dizer que o resultado recebe a variável AB mais C. E a variável AB mais C é ABC. Se você botar para printar resultado, ele vai só juntar, né? Só vai juntar. Já adianto que tem a mesma coisa naturalmente tem a mesma coisa para os valores inteiros. Se aqui for 1, 2 e aqui for 1, 4, vai somar, né? Enfim, entenderam? A concatenação de strings pode ser realizada dentro da função print. Tá, você pode fazer já direto, né? Você já pode fazer essa soma aqui direto.
Beleza. Próximo aqui é fatiamento de string, tá? Imagina que tem uma frase gigante assim de diversas letras e de 100 letras, vamos dizer, de 100 letras. E você quer chamar partes dessas 100 letras, né? Ou então uma letra específica. E dentro dessa lista, dessas 100 letras que formam essa frase, imagina que cada um representa um índice que vai do zero até o último número, até o último número da quantidade, né? E assim, e mesmo que for texto, mesmo que for tipos de listas e vai ter mais pra frente, você olha, pegar o planejamento, a gente vai olhar direitinho mais pra frente isso de índice dentro de listas gigantescas. Mas voltando, a string ela recebe uma frase, por exemplo, uma palavra, e cada sequência vai de 0 até de 1, 2, 3 e representa cada um, do jeito que está aqui, ó. Né? Se uma string é A, B, C, D, ela vai assim. Sendo que ela também tem um contrário, né? Ela também vem um contrário, assim. Se aqui tem de 0, ó, vou mostrar a vocês, peraí. Eu atribuo, chamo uma variável, eu dou um nome à variável de palavra e dou A, B, C, D, F, G, H, I, certo? Tranquilo. E agora eu quero chamar dentro dessa variável respectivos números, números de índice que vão corresponder a respectivas letras. Tá. Nesse caso aqui, A vai ser o índice 0, né? Então se eu aqui botar para printar 0, vai vir A. Tranquilo aí? Se eu botar para printar 1, vai vir B. E assim vai. Porém, o que acontece? Se eu botar para printar 8, vai vir vai vir I, certo? Tranquilo. Agora o que acontece se eu botar para printar menos 9? Vem A. Por quê? Porque a ideia é a seguinte: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí vem de trás para frente de números negativos. Então vai ser menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Ou é assim ou é menos 9 subir. Vamos ver, peraí. Vou botar menos 1 aqui, vai em I. Então é isso. Menos 9, menos 8, menos 7. E assim vai. Agora se eu quero chamar uma sequência de partes desse índice, né? Então aqui, ó, eu coloco primeiro o índice que eu quero começar, ou seja, o H, e eu quero ir até o 9, até o índice 9. Não tem índice 9, né? Só tem até 8. Mas porque então ele vai excluir esse último índice e pega só os valores fechados, né? Os valores antes desse índice. Não pega nem ele e nem depois. Ou seja, vamos dar outro exemplo aqui. Eu quero pegar A, B e C. Eu quero do 0 até o 2. Se eu quero do 0 até o 2, eu vou pegar 0, 2 pontos, 3. Porque ele não vai pegar o 3. Ele vai pegar só até o 2, né? Ele não pega nem o meio e nem os abertos. Ele só pega os fechados. Os índices fechados, né? Os índices que passaram. Beleza, se eu printar aqui, ó, da ABC, né? Exatamente que eu falei, apesar que o D é 3, né? Ele não pega. Beleza. Formatação de string, né? Como mudar a string quando já for para printar a mensagem ou para dar uma variável dentro de um string. Teve uma mudança de sintaxe, né? Acontece isso no Python, ele às vezes muda algumas regras, assim como a língua portuguesa, assim como não, mas é a ideia. E assim, pra gente mudar agora, ficou mais fácil. A gente tem que dar um F minúsculo antes de ter atribuído, antes das aspas, né? E quando eu quiser atribuir uma variável dentro de uma função string, nesse caso aqui, idade é igual recebe 21. Mensagem recebe a string olá, vírgula, eu tenho, abre chaves, coloca a variável e anos, fecha aspas. Quando você manda printar a mensagem, ele printa olá, eu tenho 21 anos.
certo? Ele considera os espaços aqui, considera tudo. Não, eu posso dar espaço aqui que ele não considera. Ele não considera, mas dentro mas fora da chave ele considera assim. Se eu tirar aqui o F, muda completamente. Não vai entender que aquilo ali está se referindo a uma variável. Então eu tenho que dar o F minúsculo, tá? Ok. Serve para já na função print também. Então se você quiser printar já aqui e fazer essa diferenciação aqui na função print, dá certo também. Tem uma função, essa função eu nunca precisei, mas assim, eu comecei a programar agora, mas não acho que seja tão relevante, que é a função find. Se eu dou um nome da variável chamada frase, que ela recebe a string o rato rei, a roupa do rei de Roma, e dou um frase.find. Imagine que esse find é a função dentro de frase, né, dentro dessa variável find, dentro dessa variável que se chama frase. E dou o que é para achar, né? Que é para achar, o que é para find. E dou o termo, né? E aqui é rei. E aí ele vai procurar o índice, ele vai procurar no índice que começa, o primeiro índice que começa essas três letras aqui, né? No caso, rei. Se eu rodar, ele vai dar 23. Porque se eu contar aqui do 1 até o R, que é quando começa esse pedaço, ele vai ser 23. De novo, não acho que seja muito relevante, tá? Mas pode usar uma hora ou outra. Não precisa decorar também, isso aqui se dá um Google, você acha, né? A maior parte você precisa entender a ideia, as funções, assim, algumas coisas. Óbvio que você precisa entender que o igual é o que vai fazer com que receba a variável. Mas certos detalhes, assim, de funções específicas, você acha quando precisar tranquilamente no Google. O replace aqui é substituir uma palavra para outra. E no replace a gente usa a mesma pegada. A gente, né, nesse caso é a mesma variável frase. A gente bota variável ponto replace. E o replace ele vai pegar a parte antiga, que nesse caso é Roma, vem primeiro, e vai trocar pela parte posterior, Gana. E aí se eu botar para printar a frase nova, né? Frase nova vai receber o replace da frase antiga, vai ter trocado Roma por Gana. Vai ter ficado assim. Esses aqui, os próximos, upper, lower e title, eles por outro lado já são muito importantes, assim, já tem uma funcionalidade muito óbvia e muito útil. Por exemplo, a frase inicial é a mesma, a variável frase recebeu o rato, rei, roupa do rei de Roma, sendo que a frase 1 vai ser a frase antiga ponto upper, que vai ser deixar tudo maiúsculo, a frase 2 ponto lower, que vai deixar tudo minúsculo, e a frase 3 recebe frase.title, que vai deixar a primeira letra de cada palavra maiúscula. Ainda tem outra aqui, tá? Deixa eu colocar frase 4 igual a frase ponto capitalize. Tá, isso aqui é para deixar apenas a primeira frase maiúscula. Somente. Ok de botar para printar aqui a frase 4 também. Tá. Deu algum problema aqui na frase 4. Ah, tá. É porque eu botei 34 sem querer. Opa, esqueci o outro agora. Tá, a primeira frase tudo maiúsculo, a segunda é tudo minúsculo, a terceira o R, a primeira letra de cada palavra maiúscula, e o terceiro apenas o O maiúsculo, né, a primeira letra, tá? Ok, função strip. Função strip é tirar tudo que está em branco antes. Então se eu boto um monte de espaços aqui, infinito de espaços aqui entre as aspas de uma pessoa, se eu botar para printar a frase, vai aparecer esses espaços. Mas se eu boto que frase é igual a frase.strip, ele vai retirar todos os espaços entre as primeiras aspas e a primeira letra. Vai aparecer os dois exemplos aqui. No primeiro exemplo a frase a pessoa está lá longe, e o segundo ele retirou, tá? Ok. Eu acho que é o último. Por último temos a função type,
Assim, tem outras funções, se vocês derem uma olhada vocês vão achar, mas essas são com certeza são as que vocês vão utilizar. W recebe a string, né? Lembra das aspas duplas aqui, sempre preferi pelas duplas. Recebe a string oi. X recebe o valor 10, y é um ponto flutuante, né? Uma variável flutuante, recebe ponto 9.5, né? E x é 10, isso já é inteiro. E z é igual a true, né? Z é o valor verdadeiro. E boto para printar o tipo de cada variável, ele vai printar justamente isso. Né? A classificação string, classificação inteiro, classificação float, classificação booleana, né? Lembrar que é booleana esse aqui. Não me pergunte porquê, eu sei que é booleana e é verdadeiro ou falso. Operadores aritméticos. Aqui é mais tranquilo, eu acredito, porque se lembrar os conceitos básicos da matemática, você já vai pegar. O sinal de mais é utilizado, o sinal de menos, né? O sinal de menos, mais é igual. Agora o que muda é aqui, multiplicação, é um asterisco, e a barra que também tem, né, no normal. Agora, gente, o importante aqui é vocês lembrarem de uma questão da matemática, que é as prioridades de execução. Assim como o código, a matemática tem prioridade de execução, né? A potência vem primeiro, a divisão e a multiplicação, né, de acordo com a ordem que aparecer. Isso não considerando parênteses, nem chaves, nem conchetes, obviamente. E tem operadores aritméticos que têm prioridades iguais, como o menos e o mais, a multiplicação e a divisão. Ok, nesse caso aqui, ele vai pegar na ordem, né, 10 menos 2 mais 8, 16. Ele pegou 10, enfim, ele começou por aqui, né? Porque pela ordem. Aqui mesmo é 4 vezes 3, assim, se dá ok aqui vai dar os valores. Agora vem as diferenças, né? Primeiro diferente vai ser barra dupla. Barra dupla ele vai querer apenas a divisão inteira, né? E se você dividir 4 por 3 vai dar isso aqui, ó, né? Ou seja, vai dar... quer dizer, isso aqui vai ser a parte que vai ser repetida, né? Vai ser a parte dízima. E ele não dá. Se eu mudar 4 dividido por 3, aí agora eu dou a barra, é 1, tá? Isso aqui é muito útil, muito útil. E o contrário da barra é a porcentagem que ela vai representar o resto, né? Ou seja, se a divisão inteira aqui deu 1 e a divisão opa, e a divisão aqui tinha dado 0.3, né? Esse seria o resto. Vamos ver como é que fica aqui. Deixa eu trocar aqui em cima, né? O resto é 1. Acho que é o valor. Peraí. Tá, deixa eu rodar aqui. Tá, o resto é 0. Ah, tá. É isso. 10 dividido por 2 é 5, né? Se o valor é exato, não sobra nada, né? Ok. Deixa eu botar outro exemplo aqui. 120 dividido por 2 não resta nada, porque... Mas se eu colocar por 7, já vai dar algum resto. Então, ok. Precedência de operações. Isso aqui é o que eu estava mencionando acima, sendo que aqui tem uns exemplos que é com os parênteses, né? Eu acho que todo mundo lembra aí que o parênteses ele determina a prioridade de execução da operação matemática, e dentro do Python, né, a gente utiliza as mesmas regras da operação, da matemática nesse sentido. Então, aqui vai resolver 10 menos 8 primeiro antes de multiplicar por 3, né? 10 menos 8, 2 vezes 3, 6. Aqui já tem uma diferença, né? Esse 2 asteriscos aqui, acho que vocês dá para imaginar o que é. Potência, tá? 4 elevado a segunda vai ser 4 vezes 4, 16, né? Tem prioridade em cima da multiplicação. E 16 vezes 3 vai ser 48. Ok, né? Isso aqui é a mesma coisa, né? Como aqui tem a mesma prioridade, vai pela ordem, né? 10 dividido por 2 primeiro, depois dividir o resultado por 5. Beleza, gente. Isso aqui é muito repetitivo. Você, quando atribui o valor, você pode chamar ela, né? Além de colocar o número, né? A3, você pode colocar aqui, ó, B é igual a 5 mais A e printar B. Tranquilo.
Sequência de tempo Tá, aqui é o seguinte. Se eu botar pra printar A, qual valores vocês acham que vai aparecer? A igual a 10 ou igual a 100? É óbvio, né? A igual a 100 é sempre o último, porque ele vai ler A igual a 10, beleza. Enquanto ele não chegou nessa outra linha de código aqui, A realmente recebeu 100. Eu falo igual, mas recebeu 100. Tem um valor de 10, né? Até aqui ele tem um valor de 10. Quando chega aqui ele mudou, agora é 100. Então se eu rodar aqui, é igual a... é B. Tá, desculpa. É porque é igual a B. Mas se eu botar que B recebeu A e ficou com o valor de A antigo. Mas se eu colocar para printar A, agora é igual a 100. Mas se eu jogar o print aqui antes da execução, aqui, vai printar os dois. Vai printar o 10 e o 100. Então ele lê nessa sequência, tá? Tem que ficar claro. E aí um exercício que a gente está fazendo muito lá no campus do centro de informática, lá com o professor Bruno, é fazer um teste de mesa, que seria assim, pegar e colocar e escrever A recebeu 10, aí você bota 10, aí você escreve 10, aí depois A mudou, você escreve, porque aqui a gente só vê o final, né? Quando você printa, só printa o final, e aqui a gente vê para tentar achar, para tentar criar essa lógica, né, de olhar o código, tentar identificar o que está recebendo quem, em que momento, e não se perder no código, saber onde é que está errando. É chato, né? Confesso a vocês, é chato, mas se ele está passando, eu acredito que deve ter algum valor. Mesma coisa aqui, A igual a 10, A igual a 10, e quando você bota B igual a A, você vai pintar B, então vai pegar essa última aqui, né? Então vai pintar 100. Reatribuição de variáveis, né? É exatamente a mesma coisa que estava aqui em cima. O valor inicial, né? Se você botar para printar X, vai printar 5, e depois 7 recebeu, você botou para printar de novo 5, 7. Tranquilo, mesma coisa, tá? Aqui tem um exemplo da formatação da string através colocando essa variável inteira, né? Na realidade, qualquer tipo de variável dentro. Que é aqui, botou o Fzinho minúsculo, abriu as aspas, as chaves vêm dentro da aspas, não se esqueça. E aí tudo que você colocar aqui vai printar como string normal. E aqui ele vai pegar o valor que está contido em A. 10 nesse caso. Então se eu botar para printar tudo, o valor é 10, 3. O espaço que eu dei aqui ele identifica, mas o espaço dentro não, tá? Enfim. Entrada de dados. Entrada de dados é quando o código que você vai fazer para liberar o teclado, né? Onde você vai mandar e o código, quando começar a girar, ele vai precisar de uma entrada de dados para ele dar alguma saída de dados. Todo código ele não necessariamente precisa ter entrada de dados, mas ele precisa ter alguma saída, precisa sair alguma coisa, ele não pode rodar a eterno. Tá. Para a gente colocar uma entrada de dados, a gente usa essa variável input. O input e dois parênteses, né? Sempre dois parênteses, gente. Sempre vai ter dois parênteses. E aqui dentro vai vir vai liberar o teclado para você para digitar, o usuário digitar. E aí você coloca qualquer coisa que faça sentido para o programa, né? Nesse caso aqui você pode colocar o input e colocar uma frase antes, né? Por exemplo, você vai liberar o input e vai botar digite o número, e aqui você coloca o número. Mas que tá, se eu colocar aqui 4 e printar 4 e fazer assim, ó, pegar esse x, né? X é 4, beleza. Se eu pegar esse x e dizer que x é igual a x mais 1, o que é que vocês acham que deveria acontecer? Dá 5, né? E botar para printar o x aqui de novo. Era para aparecer 5, né? Mas olha o que acontece. Vou botar aqui digitar o número. Deu 2 e deu erro. Por quê? Essa função input, quando ele libera o teclado, ele espera um valor tipo string, né? Ele espera texto.
Ele espera que você digite texto, não espera que você digite outra coisa além disso. Então, para você dizer que você vai digitar outra coisa além de texto, quando você utilizar o input, você tem que dizer o que vai ser. Você pode dizer que ela é o float, ou seja, você vai usar números, pode usar números variáveis, pode usar número quebrado e tal, e vai botar dentro de parênteses, sempre dentro de parênteses, né? Tudo dentro de parênteses. O input é uma função e o float tá pegando o input, tá liberando o teclado e vai botar vai esperar você digitar um número, aparecer essa mensagem, você digitar o número e pegando esse valor e transformando para float. E aí está fazendo. E agora se eu faço o que eu tinha feito antes, é igual a x mais 2, botar para printar o x aqui embaixo, ele vai esperar um número, esse 354 aqui, deixa eu apagar, tá? Deixa eu apagar. Ele botar um número, vou botar o número 5. E aí ele vai printar o x, que é 5. Ele bota ponto zero porque ele é ponto flutuante, né? Ele vai pegar o número quebrado. E botou mais 2, ele vai 7.0. E aí se eu quiser que ele fique no tipo inteiro, vai dar a mesma coisa, sendo que sem o ponto no final, sem a casa decimal no final, é só declarar, tá? Se eu tentar botar ela booleana, vai dar errado, porque não, na realidade não dá errado, na verdade, porque vê o que aconteceu. Deixa eu rodar de outro jeito aqui pra ver se vai acontecer de novo. É a impressão minha. Tá, 3 mais 1. Mas o valor do primeiro print vai ser true, e quando você printar ele vai dar 3. E se você botar para rodar de novo, não vai dar. Se você tentar fazer com operadores aritméticos, aí não vai dar certo. Enfim, tá, deixa eu voltar como é que tava aqui. Você consegue utilizar dentro do print sem o f-string também, né? Você coloca aqui, ó. Se você colocasse o f-string, colocasse o f aqui, o f minúsculo, e colocasse entre chaves o nome, dava certo. Mas você pode fazer desse jeito, utilizando o operador mais também. Mas apenas se você colocar se você está esperando string, receber um string e colar string. Mas se você está recebendo string e receber número, você entende o número como string. Você não vai conseguir usar esse nome aqui, né, como nenhum operador aritmético. Mas tranquilo aqui, porque a gente está se tratando de um nome, então não vai ter número, né? Pressupõe que não vai ter número. Tá. Aqui tem a função type, né? Que é para você saber qual é o tipo de variável, né? Se eu estou usando aqui um input, gente, e eu sei que o input vai me retornar um string, o que é que vai dar aqui em número, né? Na variável número que está recebendo esse input, vai dar string. Eu posso botar número, mas ela vai dar string. Porém, se eu coloco aqui um float e dou type, ele vai mudar e não pode ter letras, né? Não pode ter letras, vai ser float. Vai tipo float inteiro. Inteiro, enfim. Booleano, é isso. Tá, vamos lá. Ok, aqui a gente tem uma variável anos, né, que está recebendo inteiro, né, ou seja, ela está recebendo, está liberando o teclado, vai receber de anos de serviço, está pedindo que escreva anos de serviço, e transformando para inteiro, valor por ano, né, em float, ou seja, ela está recebendo um valor por ano e transformando essa variável string para float, e está botando no bônus, está multiplicando anos vezes o anos de serviço vezes valor por ano, né? Ou seja, o quanto trabalhou vezes o bônus que vai ganhar por ano trabalhado. E aí você vai printar F, aí vai escrever bônus de R cifrão igual, não tem igual aqui, né? Enfim, dá espaço bônus, ou seja, bônus de cifrão mais o valor aqui. Vamos rodar anos de serviço, 56 anos de serviços, valor por ano 2, ou seja, 112. Ele faz ele faz essa atribuição. Esse F aqui é bem legal, ele facilita muito a vida.
Ele sempre vai aparecer, tá? E aqui embaixo a gente tem como tem essa função .split, que ela faz com que possamos colocar mais de um valor dentro de mais de uma variável ao mesmo tempo, em uma linha só de código. Aqui é uma variável x e aqui é uma variável y. E eu dou um input. Esse input eu estou dizendo que essas duas variáveis estão dando input, né? Ou seja, é esperado dois valores, um para cada variável. Nem um, nem três. São exatamente dois valores. E o split, ele faz com que o input repita de acordo com a quantidade de variáveis que está para receber previamente. Então, se eu dou um ponto split aqui, eu sei que ele vai liberar para mim duas vezes. Então, x, y é igual ao input, digite dois dados, ponto split. Ou seja, eu vou digitar dois dados, tá? Aí aqui é 5, espaço, 4. E agora, print, x, eu boto o F, né? O F sempre vai aparecer agora. Abriu chaves e o valor de x, né? E o valor de y, tá? Ok. Tranquilo, aqui é o que eu falei. Type XY. Tranquilo. Saída de dados. Tá, aqui a gente vai falar sobre a saída de dados. Deixa eu ver se falta muita coisa. Eu acho que não, gente. Eu acho que não, já não tá acabando. Nossa, eu consegui sintetizar muito. Muito mesmo. Saída de dados, vamos lá. Nome recebe o input, ou seja, né, insira seu nome, né, tá liberando o usuário a inserir seu nome. É um string, não precisamos declarar float ou inteiro, né, porque o input já vai receber um string e não tem nome com número, de novo. Diárias igual a float, né, porque a gente pode receber o valor, né, isso insira aqui qual é a sua remuneração diária, ou seja, é um valor quebrado, então a gente coloca float. Dias trabalhados inteiro, ou seja, se você parte do pressuposto que a pessoa não vai trabalhar um dia e meio, não vai trabalhar meio dia, então um inteiro resolve aqui, não precisa ser float. Input insira quantos dias você trabalhou durante o mês. E print, né, printar, F, quer dizer que vai ter formatações mais pra frente, e tudo que tiver colchete vai ser variáveis dentro dos colchetes, não, desculpa, dentro das chaves. Você se chama, abre o chaves nome, e recebe, tem os espaços aqui conta, tá? Lembrando que só não conta os espaços dentro, mas os espaços fora conta, sim. E recebe a variável vezes diário, você já consegue fazer essa modificação aqui, né? Ou seja, você se chama tal pessoa e recebe os dias trabalhados no mês vezes a diária de trabalho dele. Se eu botar aqui para rodar, primeiro vai me pedir um nome, tá? Não sei porque tá lento, porque como é um computador virtual, gente, não sei se vocês lembram que eu mencionei isso. Às vezes ele dá uma lentidão que é quando conecta, né? Algum problema na conexão lá. Aqui, saiu? Não, ele tá rodando. Nossa, ela já está em execução. Enfim, gente, eu não sei porque não tá rodando. Mas enfim, a gente já tá terminando aqui. Ctrl M. Aqui, ó, acabei de descobrir Ctrl M Z. O Ctrl Z aqui é Ctrl M Z, não me pergunte por quê. Tá, vamos lá. Para printar também você tem como printar por vírgula, né? Você atribui os valores, as variáveis, e você manda printar por vírgula, e aí ele printa sem nenhuma mensagem, só estado mesmo. Não tá printando aqui, eu acho que deu algum problema lá no computador virtual, mas acabou, né? É isso aqui. A única coisa, a última coisa que é importante, né? É esse aqui, ó. Gente, vamos lá, do início. Uma variável chamada valor está recebendo, né, liberou, está recebendo uma entrada string que vai ser transformada para float. Eu estou repetindo sempre para vocês entenderem que recebe string, input recebe string, e está sendo transformada para float. E eu estou mandando printar, ou seja, o F está a dizer que vai ter alguma alteração mais para frente, e as alterações vão ser tudo que estão dentro de chaves. Valor, dois pontos, né, isso aqui é que vai ser escrito, né, que vai aparecer no print. O valor que está atribuído na variável chamada valor, e eu quero esse valor com 3 casas decimais, né? Exatamente do jeito que está aqui, imprimindo o valor recebido com 3 casas decimais. Print, ou seja, print f valor de 3 casas decimais. Se eu rodar aqui, gente, vai aparecer, tá? Mas é porque deu problema aqui. Deixa eu tentar carregar aqui para ver se roda tudo. Acho que dá certo, sim.
Mas ó, é isso. A aula é essa. Tem mais uma dica extra aqui embaixo que eu vou. Acho que vamos tentar rodar agora. Tá conectando, tá? Tá inicializando, tá criando nosso computador conectado. Criou. Digite um valor. Tá? Vou botar 1.22 aqui. Aí aqui ó, apareceu em 3. Eu só digitei duas casas decimais, mas apareceu em 3. Mas se eu digitar infinitos. Aqui não, gente, que eu botei. Exagerei, que eu botei. Vai aparecer, tá? E aqui ele ainda arredonda, tá? Lembrando que ele arredonda esse 6 aqui, vai 5 e tal, ele dá uma. Ele faz esse arredondamento aí. As dicas extras, gente, é só essa forma de escrever o código aqui. Quando você for colocar, tipo, vai atribuir vai dar um acréscimo a uma variável, né? Então, ou seja, ela vai receber o valor dela somado a alguma coisa. E aí nesse sentido aqui a gente poderia, além de escrever x é igual a x mais 1, a gente pode escrever x mais igual a 1, sempre o contrário. Além de x igual a x menos 1, x menos igual a 1, tá? E assim com todas os operadores. Se quiser fazer assim, tranquilo, mas aqui diminui, né? Diminui. Mas se for confundir você, vai usando só a outra, tá? Eu vou atrás de como não deu tempo aqui, eu tava imaginando que seria uma hora, eu vou atrás de um programinha que vai ser para resolver no background, que a gente para poder ajudar vocês a resolverem os exercícios dessa semana. E vou dar uma pausa aqui e já volto. Vamos lá. Eu vou usar aqui o background, né, primeiro que vocês, assim, lembrando sempre botar Python 3.9, 3.8. A ideia aqui é o seguinte: é para ler dois valores de ponto flutuante A e B correspondente a duas notas dos estudantes. Depois disso, calcular a média do estudante, considerando que uma média ponderada, né, de 3.5 para A, o peso para A, e o peso para B é 7.5, tá? E ele quer um dígito, ele quer 5 dígitos. De entrada a gente vai ter dois pontos flutuantes, né? O input vai ter dois pontos flutuantes. E a saída vai ter print de mensagem. Ou seja, essa mensagem aqui, exatamente aqui. Média é igual a média e 5 dígitos depois da casa decimal. Ok. A ideia aqui é a seguinte. Esse é o primeiro exercício que vai estar lá, né? E aí eu recomendo vocês tentarem fazer, repetirem, na verdade, eu vou fazer aqui. Repetirem a ideia que eu tô fazendo para vocês entenderem a pegada. Eu vou utilizar essa parada aqui para adicionar um de código aqui para fazer aqui embaixo mesmo, tá? Beleza, a ideia vai entrar dois, né? Dois inputs, então a gente já vai aqui. A é igual a float, né, do input, certo? Eu não preciso botar texto, né? Não preciso botar texto. B, ok, B é igual a mesma coisa. Float input, tá? Beleza. A média, né? Aí a gente vai ter a variável média que vai ser o valor A vezes 3.5 mais o valor B vezes 7,5. Não, 7,5. E eu não sei se vocês lembram como faz média ponderada, mas soma os pesos e divide tudo pela soma dos pesos. Ou seja, 3.5 mais 7,5 é 11, certo? Como aqui tem prioridade, né? Como aqui, tipo, e como tem que dividir todo o valor, eu tenho que colocar o parênteses, senão ele vai dividir o 7,5 aqui. Ok? Resolve isso, divide isso. E aí você vai e manda printar. Agora o detalhe é que tem que ser exatamente, eu recomendo que vocês copiem aqui a exata mensagem até os espaços que tá. E joga as aspas, né? Lembra de jogar as aspas. Antes das aspas,
Já que eu quero botar uma variável lá, aquele que a gente prendeu, aquele Fzinho, jogou o Fzinho, já fica azulzinho ali, ó. E aí já não é mais já não é mais parênteses, é chaves. Jogou a chaves. E aí o detalhe é que ele quer quer 5 pontos. Quer 5 pontos, tô fechando as aspas aqui, tá? Quer 5 pontos depois da casa decimal. Então, 2 pontos, 5 F. Tá? Vamos tentar rodar ele aqui pra ver o que dá. Pode dar algum erro, gente. Sempre acontece alguma coisinha. 4.6 na primeira nota. Ó, deu algum erro, vamos ver o que é. Acho que é a vírgula, né? Tá, acho que foi a vírgula que é ponto. 4.5 e 4.3. Opa, ele tem vírgula. Perdão. 4.5 e 3.6. Aí a média com 6 casas decimais. Eu não sei porque deu 6 casas decimais. Acho que é porque eu acho que é uma coisa arredondar, mas tem que dar 5. Vamos tentar rodar isso aqui pra ver se roda, senão a gente diminui aqui. Vamos tentar rodar lá no background. E é isso, vocês entram no Colab, tentam e depois vão tentar no background, porque o background dele pode ser bem frustrante, tá? Ele pode fazer você errar por besteira, e como só tem como testar o código depois, né? E você nem é que teste o código, você só vê se tá certo ou errado e tal. E às vezes demora, porque ele tem uma sequência de fila para rodar o código. Eu acho que tá certo. Mais 7,5, 3,5, put float, print f média igual a média 2.5f. Vou pausar. Vai ficar grande essa demora aqui. Aí, ó, tá vendo? É isso aqui que eu tô falando. Deu errado. E se eu ficasse testando aqui, eu poderia ficar quebrando muita cabeça, velho. Vou tentar ver o que deu errado aqui. Média 4. Poderia ser isso aqui, mas assim, não faz sentido, porque o A, como a multiplicação tem preferência à soma, né? A soma, né? Tá a soma aqui, então ia multiplicar aqui e depois ia somar, né? Mas eu vou colocar aqui só por via das dúvidas. Só por via das dúvidas e colocar isso aqui inteiro assim, tipo, esses dois grandões aqui. Entendeu? Aqui e tal. Média, input, print. Tá, vamos ver se agora vai. Não sei se vai demorar agora. Demorou da última vez. Ainda deu algum erro. Sintaxe média. Faço a menor ideia, velho, o que é que tá errado aqui, tá ligado? Aqui tá rodando tranquilamente. 3.5, opa, peraí. 5.6. 5.5. 7.9. Média. O problema é que tá dando 6 casos de dígito. Gente, é o seguinte, vou aproveitar esse erro aqui pra mostrar a vocês uma coisa. Se vocês copiarem aqui, ó, tá, até deixar no plot pra copiar e colar, vocês vão achar toda a resolução aqui pronta já, tá? Tipo, como eu falei na aula, não tem ideia de, tipo, vocês fazerem um negócio, não tem frequência, não tem nota, então não tem por que vocês não saberem disso, né? Tá aqui, tem várias línguas aqui. Python. Nota 1, float, input, nota 2, input, né, tranquilo. Botei as aspas aqui, dividido por 11, média, tá igual, tá exatamente igual, tá ligado? Deixa eu copiar e colar aqui. Tá dizendo que
tem alguns sintaxe aqui, um erro de sintaxe que eu não faço a menor ideia qual é. Não, eu desconheço completamente. Meu povo. Não, mesmo assim não faz sentido não. Aqui tem o que a gente chama de indentação, que é isso aqui, ó. Tá? Mas não era pra fazer essa diferença não. Mas enfim. Independente, vai estar lá esse código, né? Vai estar lá na lista e tal, e vocês tentem resolver, copiar e tal, ou então tentar fazer sozinho e tal. Só para essa lista é mais para vocês fazerem essa conversa com o background. Não precisa necessariamente vocês acertarem tudo, até porque a resposta está no Google. Gente, é isso. Deu 50 minutos de aula. A aula da CPU, a variável de entrada de dados, deu 2 horas e 11. Mas eu garanto a vocês, velho, que se você tá saindo aqui dizendo as coisas que ele falou eu entendi, não precisa assistir essa aula. Não precisa assistir essa aula. Agora, ficou meio confuso aqui, tal parte. Aí vocês chegam aqui, ó, e tem tipo de variáveis, aí para dizer aritméticos, distribuição de variáveis, entrada de dados, saída de dados, e a questão que ele usa é outra. A questão que ele usa é outra, que eu tava usando a questão da... Olha que demora, esse background é trevas. Mas enfim, é isso. Deu a quantidade de tempo que eu tava imaginando que seria bom o suficiente para falar tudo. Gostei do rendimento que eu dei em relação à versão, porque pode acontecer de você realmente precisar ver a aula, ok, tranquilo, mas a ideia é que você tenha aqui a visão geral em um tempo que dê para manter um foco, e a gente trabalhe com esses pedaços de tempo aí. Já tá uma coisa EAD, já é uma coisa chata, né? Mas assim, vamos aproveitar que tem um tempinho menor. Aqui a galera tem frequência, então tem que estar bem claro, tem questão de nota, não tem que repetir muita coisa. A ideia não é essa aqui no grupo de estudo, então a ideia é tentar deixar o menor tempo possível, mas que ainda tenha o conhecimento. Vou tentar girar sempre no máximo 1 hora. É isso, meu povo. Valeu. Exercícios vão estar lá no background. Quem quiser participar do background, a gente vai participar, me manda e-mail que eu mando lá o código de acesso. E é isso, valeu. Falou.